Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Hoje nós vamos falar da quarta aparição, que é chamada a provação dos pastorinhos. Então, nessa quarta aparição, o contexto histórico é onde se assinala inúmeros acontecimentos que marcaram profundamente a vida dos três pastorinhos. Foi o questionamento da sociedade que se via falar desse acontecimento, como eu disse, que começou lá na primeira aparição, que foi 3 de maio de 1917, só com as três. Na segunda já tinham 50 pessoas. Na terceira se contavam de 2.000 a 3.000 pessoas. Então esse assunto, essa conversa se espalhou por toda a região, além da cidade de Portugal, já estava no mundo. Então começou os questionamentos das autoridades, de uma forma de ver se havia verdade no que estava sendo dito por essas crianças. Então, a quarta aparição foi assinalada por inúmeros acontecimentos que marcaram profundamente a vida das crianças. Seus pais foram intimados pelas autoridades locais. O padre local não lhes dava crédito. Você imagina, o padre local não lhes dava crédito. Era-se como estivesse acontecendo aqui em Tapajé, ali no alto do Cruzeiro, e o paróquio aqui não estava dando crédito. Francisca, ou seja, Francisco, Jacinta e Lúcia, aqui da Rua da Cinza. E Lúcia mais analfabeta. Aqui. O padre local não lhes dava crédito. Então, essa é a provação dos pastorinhos. Foram elas submetidas a exaustivos interrogatórios, sequestradas, ameaçadas de morte e até mesmo ficaram presas em uma cadeia pública junto com outros detentos. Imagine o sofrimento de 3 crianças. No dia marcado para a aparição, não puderam comparecer, mas nem por isso Nossa Senhora de Fátima deixou de visitá-las. Dias depois, em outro local, onde pede novamente que rezem muito pelos pecadores, porque vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Aproximava-se o 13 de agosto. 13 de agosto é exatamente a quarta aparição. Data prevista para a quarta aparição da mensageira celestial.
A situação das crianças, porém, não era nada fácil. Elas estavam no meio de um fogo cruzado, pois, de um lado, havia autoridades civis e políticas abertamente contrárias a autoridades civis e políticas abertamente contrárias à religião, e de outro, a prudência da igreja, que não se pronunciava favoravelmente em relação às aparições. A igreja estava em cima do muro. A própria igreja. Vocês lembram que o padre, logo nas primeiras aparições, desacreditava, porque isso tinha que ser comunicado primeiro aos confessores e ao pároco local. Então os padres estavam lá, né? Diria assim, numa situação muito difícil, porque por outro lado a igreja era muito rígida e é muito rígida com essa história de sacrifício, que alguém recebeu uma graça que vai dar testemunha. Será verdade ou será mentira? Então, por outro lado, os padres tinham lá a razão de se colocarem nessa posição de prudência. Bom, a prudência da igreja, que não se pronunciava favoravelmente em relação às aparições. Como eu disse, nem ficavam em cima do muro, porque eles não se revelavam favoravelmente com relação às aparições. O que se chama então, para limpar a barra, de prudência. Mas, por outro lado, tem que ser respeitado, né, a posição da igreja. Eram os anos posteriormente à queda do regime monárquico de Portugal. Fato ocorrido em 1910. E a Igreja Católica vivia dias difíceis. O administrador do Conselho da Vila Nova de Orem, Arthur de Oliveira Santos, era anticatólico. Como Fátima pertencia justo ao Conselho da Vila Nova de Orem, o administrador mandou intimar os pais dos pastorinhos com seus filhos para o sábado 11 de agosto ao meio-dia. Na realidade, os pais de Lúcia não acreditavam nas aparições e esperavam que o medo vencesse a filha, para que pudessem voltar à tranquilidade de seus afazeres. Lúcia e o pai foram inquiridos a respeito do segredo e ela resistiu, mesmo tendo sido ameaçada de morte. O senhor Marto, sozinho, e não levou Jacinta e nem Francisco, pois ele e Dona Olímpia, sua esposa, pensavam diferente dos pais de Lúcia. Então, é exatamente os pais dos primos de Lúcia, né? O administrador foi duro com o senhor Marto, porque ele não levou os filhos, Jacinta e Francisco.
e resolveu ir até a sua casa, desta vez acompanhado de um sacerdote. Imagine, ele estava levando um padre, a autoridade levando um padre consigo. Agora, falamos do sequestro dos pastorinhos. Estando o administrador em casa dos pastorinhos, acompanhado do pároco local, quis interrogar Francisco e Jacinta. Como não conseguiu nenhum resultado, resolveu se utilizar de uma artimanha, levando os videntes. Nós estamos falando de Jacinta e Francisco, que eram primos de Lúcia, até a casa do pároco, para serem novamente examinados por ele e o próprio sacerdote. Agora imagine o que eu vou ler agora. O pároco, querendo lavar as mãos e ficar bem com a autoridade civil, gostaria de abrir um espaço aqui. Senhores, a igreja, ela tem como devoto Nossa Senhora, que Nossa Senhora me perdoe. A igreja não tem nada a ver com política. A igreja está, a pregação da fé está muito mais além do que a política. Por isso eu não concordo com política se envolvendo com igreja. Nunca deu certo. Eu sou estudioso, eu gosto de estudar. E toda vida que eu olho essa relação igreja e política, não dá certo. E Jesus Cristo não tinha esse negócio de estar apaparicando política, não. Ele esteve lá de frente de Pôncio Pilatos. Ele foi verdadeiro, foi duro na fé. Então eu não concordo igreja envolvida com política, o que inclui os seus representantes, desde o coroinha, como eu fui, ao Papa Francisco atual. Se quer ser político, deixa a batina e vá se tornar um excelente político. Então, o pároco, querendo lavar as mãos e ficar bem com a autoridade civil, interrogou Lúcia primeiro, dizendo que estavam mentindo, enganando muita gente com a história das aparições. Olha o padre incutindo na cabeça dos pastorinhos. Olhe bem o que ele dizia, dizendo que estavam mentindo, enganando muita gente com história das aparições, concluindo que todo aquele que diz mentiras vai para o inferno. A menina, inspirada pelo Espírito Santo, respondeu com firmeza. Jacinta falando: se quem mente vai para o inferno, eu não vou para o inferno, porque eu não minto e digo somente o que vi e o que a senhora me disse. Quanto ao povo que vai lá, vai porque quer. Nós não chamamos ninguém. Perfeita a resposta
da menina para o pároco. Então, tendo sido frustrada a tentativa, o administrador resolveu usar de outra tática. Enganou os pastorinhos, os convidando a irem em seu carro até o local das aparições. Mas, na verdade, o sequestrou, indo para Orém a toda velocidade. Lá os deixou em casa com a sua esposa. Cumulou os pequenos de saborosas comidas, fazendo-os brincar com os próprios filhos. Esperava com isso amolecer as crianças com todas aquelas manifestações de falsas amabilidade. Deste modo, os pastorinhos passaram o dia da aparição distante da cova da Iria. Na ocasião, Francisco soube exprimir bem a dúvida que brotava no coração dos 3 pastorinhos. Nossa Senhora é capaz de ter ficado triste por a gente não ir à cova da Iria e não volte mais a aparecer-nos. Eu gostava tanto de a ver. E com uma inocência de comover qualquer coração, concluía: de certo, não nos apareceu no dia 13 para não ir à casa do senhor administrador, talvez por ele ser tão mau. Enquanto isso, na cova da Iria, uma multidão calculada entre 5 a 6 mil pessoas esperavam os pequenos videntes na hora em que Nossa Senhora de Fátima costumava aparecer. Desde as 11 horas o povo rezava e cantava. No entanto, onde estavam as crianças? Por volta do meio-dia, enquanto rezavam o terço, chegou alguém de Fátima com a notícia do rapto dos pastorinhos, despertando forte indignação entre todos. Neste momento, repetidamente, ouviu-se um leve murmúrio, seguindo de um estrondo de trovão, e um relâmpago, como das outras vezes, viram, então, uma nuvenzinha branca, transparente e leve, pousar suavemente sobre a carrasqueira, por uns instantes. Pouco depois, elevou-se e dissipou no azul do céu. Tudo indica que Nossa Senhora de Fátima veio e, não encontrando os pequenos, se retirou, manifestando-se por meio destes sinais, para que a multidão se desse conta de sua presença. Então, Nossa Senhora compareceu no 13 de maio, ou seja, no 13 de agosto de 1917. Ela não faltou. Ela, quando no sinal exatamente dessa nuvem, então ficou para quem estava lá presente, que já chegava a um número expressivo de muita gente, essa nuvenzinha branca, transparente, leve, pousando suavemente sobre a carrasqueira por uns instantes, era exatamente o sinal que Nossa Senhora de Fátima esteve presente ali,
que agora não eram mais 2.000 pessoas, era de 5.000 a 6.000 pessoas que esperavam os pequenos videntes na hora de sempre da aparição. Agora vem a prisão das crianças. Havendo passado a noite na casa do administrador, Jacinta e Francisco. Na manhã seguinte, os guardas levaram os pequenos para o exaustivo interrogatório, na sede da administração. Queriam a todo custo descobrir o segredo, mas as crianças ficaram firmes e tudo foi em vão. Até mesmo ouro lhes ofereceram. Todavia, eles resistiram e não contaram nada. Depois pediram para as crianças e ameaças terríveis para pequenas crianças, como a de jogá-las num caldeirão de azeite onde morriam fritas. Por fim, a cela do administrador terminou por prender os pastorinhos numa cela da cadeia pública junto com o criminoso. Jacinta chorava com saudade dos pais, que temia nunca mais voltar a ver. Francisco, para encorajar a irmãzinha e a prima, oferecem tais tormentos como sacrifício para a conversão dos pecadores, conforme o anjo e a própria Virgem os havia ensinado, diz: a mãe, se não a tornarmos a ver, paciência, oferecemos pela a conversão dos pecadores. O pior é se Nossa Senhora não volta mais. Isso é que mais me custa, mas também o ofereço pelos pecadores. A isto, Jacinta acrescentou que deviam oferecer também pelo Santo Padre e em reparação às ofensas cometidas contra a Imaculada Coração de Maria. No convívio com os criminosos na prisão, resolveram rezar o terço. Cena inaudita. Os detentores que ali se encontravam se ajoelharam, também movidos pelo exemplo irresistível daqueles 3 confessores da fé. Apesar do alívio que sentiram na recitação do texto, terminada a oração, Jacinta voltou-se para a janela e tornou a chorar. Os presos que ali se encontravam queriam consolar aquela heroína de apenas 7 anos, tentando convencê-la a revelar o segredo. Mas vocês, dizem eles, digam ao senhor administrador lá esse segredo. Eram os presos falando para as crianças. Que lhes importa essa senhora não queira? Isso não, respondeu Jacinta com vivacidade, antes quero morrer. Imagina, uma menina de 7 anos dando a resposta dessa para, como se diz na linguagem popular, um monte de criminosos. Ameaça e heroísmo das videntes. Chegou a hora mais crucial da prova. Chamaram os pastorinhos para o gabinete do administrador. Em tom intimativo, onde mandou levar Jacinta para, segundo a sua ameaça, o cadeirão de azeite fervendo, já que ela não revelava o segredo.
Pensavam que, sendo a mais nova, não resistia ao medo e contaria. No entanto, a menina acompanhou aquele que a chamava sem dizer uma palavra. Em seguida, pegaram Francisco pelo braço, ele, em lágrimas, mas resoluto e firme, tampouco contou o segredo. E, por fim, foi a vez de Lúcia. Ainda que tivesse a ideia de que seus primos estivessem mortos e de que ela seria a próxima, não revelou o segredo e resistiu àquela cruel pressão, também com heroísmo notável. Pouco tempo depois, estavam ela e os dois primos no quarto, abraçando-se com alegria. Sem embargo, o tormento ainda não havia passado. Recordemos que a tudo esse sofrimento se deve acrescentar o aparente abandono da família e as dúvidas que o pároco levantou. Olhe bem essa citação. Abandono da família e as dúvidas que o pároco levantou. No dia seguinte, 15 de agosto, festa da Assunção de Maria, o administrador o submeteu a novos inquéritos. Vendo perdido seu intento, temendo o pior, devido a um verdadeiro levante popular em defesa das crianças e querendo salvar a própria pele, resolveu devolvê-las na residência do pároco de Fátima. Então, a perspicácia do administrador sentiu que a população estava acreditando nos pastorinhos. E ele diria assim: eu vou deixar lá na casa do pároco e ele que resolva. Quer dizer, o administrador aí lavou as mãos, tentou de tudo, ameaçou as crianças, mas não conseguiu intimidá-las. Tão forte era a fé dos pastorinhos. Nossa Senhora os visita em Valinhos. Tendo em vista que não se encontraram com Nossa Senhora no 13 de agosto, os pastorinhos ficaram com um misto de esperança e desânimo. 4 dias depois do sequestro, em 19 de agosto, Jacinta não foi ao campo. E seu irmão João, de 11 anos, o substituiu na guarda do rebanho. Estando próximo de Ajustrel, no local chamado Valinhos, Francisco e Lúcia, por volta das 4 horas da tarde, perceberam algo de sobrenatural, prenunciando a chegada da celeste mensageira. Lembrando-se imediatamente de Jacinta e pediram que João fosse chamar sua irmã às pressas. Os senhores devem ter observado que João é irmão de Francisco e de Jacinta. E João estava substituindo Jacinta no pastoreio. Pois João correu para chamar a sua irmã Jacinta, chegando esta junto a tempo da aparição. Assim narra Lúcia o que aconteceu. Então Lúcia falando: entretanto vi
com o Francisco o reflexo da luz e que chamávamos relâmpago. E chegada a Jacinta, um instante depois, vimos Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Aí Lúcia faz aquela pergunta de sempre: que é que vosso missê me quer? Nossa Senhora responde: quero que continueis e a cova da Iria no 13, que continueis a rezar o texto todos os dias. No último mês farei um milagre para que todos acreditem. Aí Lúcia pergunta: que é que vós missê quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na cova da Iria? Façam 2 andores, um leva-o tu com a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco, e o outro que o leve o Francisco mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Lúcia pede pela cura de uns doentes, e Nossa Senhora de Fátima diz que alguns curaria durante o ano. Em seguida, com uma fisionomia entristecida, acrescenta: rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Como se pode facilmente concluir, a Virgem Maria, em sua indizível bondade materna, quis vir em socorro daqueles filhos prediletos para os confortar depois do terrível sofrimento pelo qual haviam passado. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o ventre do vosso ventre, Jesus. Amém.